Olá, pessoal. Vamos para mais uma aula de História da turminha do 8º ano. E hoje nós vamos falar nessa atividade um pouquinho sobre o Iluminismo e a independência das 13 colônias da América do Norte. Mas antes nós devemos explicar, um pouquinho o que é o Iluminismo. O Iluminismo ele foi um movimento de ideias que se desenvolveu na Europa nos séculos 17 e 18 e que continua influenciando o mundo atual. A razão era para os iluministas o valor supremo. Só por meio da razão e da sua aplicação através do ato de pensar, a humanidade alcançaria a luz, o esclarecimento, Então, a razão é a capacidade dos seres humanos que eles têm de conhecer, compreender e julgar. Os iluministas, eles defendiam que todos os homens nasciam livres e iguais. Essas ideias ameaçavam a sociedade daquele tempo, que eram construídas na desigualdade entre os homens e na submissão ao poder do rei. Então, aqui nós temos essa imagem, e nessa imagem nós vemos aí a liberdade com o cetro da razão, lançando raios sobre a ignorância e o fanatismo. Imagem bem forte, Então, sobre o pensamento iluminista, a maioria dos pensadores, eles defendiam que a liberdade de expressão, a criação de mais escolas, a igualdade jurídica, a divisão de poderes dentro do Estado e também o avanço da ciência e da tecnologia aplicadas em setores de transporte, comunicação e também medicina. Os iluministas, eles reagiram contra o antigo regime. Eles opunham-se ao absolutismo. O que era isso? Era o poder total ali na mão do rei, Ele também era contra os privilégios da nobreza e do clero, a intolerância religiosa e a falta de liberdade. Como um vasto movimento cultural, o iluminismo contava com encontro nos salões literários. Artistas, filósofos e literatos, eles costumavam se reunir nas casas de alguns aristocratas europeus para se divertir e também debater ideias. Então, como que era essa relação entre o iluminismo e o antigo regime? Foi um meio, ao antigo regime que surgiu, foi em meio ao antigo regime que surgiu esse movimento cultural que estamos estudando. E em cada lugar em que floresceu, teve desdobramentos diferentes. O iluminismo ele criticou o antigo regime e também estimulou e orientou as ações que tentavam derrubá-lo, além de apontar propostas para a nova ordem. Então, como eu havia dito, o antigo regime era formado ali de monarquias absolutistas, em que o rei, a nobreza e o clero eles acumulavam poder e privilégio e as pessoas eram proibidas de dizer o que pensavam. Então, aqui nós temos os 3 estados do antigo regime: clero, nobreza e burguesia. Os principais pensadores iluministas, nós temos aqui Montesquieu, John Locke, Voltaire e Rousseau. Montesquieu ele propôs a divisão do Estado em 3 poderes independentes: o legislativo, para elaborar e aprovar as leis, o executivo, para administrar o país e executar as leis, e o judiciário, para fiscalizar o cumprimento das leis. Já John Locke, ele dizia que os indivíduos, ao nascerem, eles eram iguais, por isso tinham direito à vida, à liberdade e à propriedade, para quem o Estado deveria garantir a propriedade privada e a liberdade individual. Já Voltaire, ele não acreditava em um governo de base popular, e sim numa monarquia ilustrada. Ele foi um grande crítico à censura e à Igreja Católica. Foi também um defensor da liberdade de expressão e da tolerância religiosa. Já Rousseau, ele ficou conhecido como o pai da democracia moderna, porque ele era o defensor de um governo de base popular. Quanto à economia, os iluministas eles criticavam o mercantilismo, porque o mercantilismo tinha como principal característica a intervenção do governo na economia. Dentre as pessoas assim que afirmavam, a questão econômica nesse período, temos aí Adam Smith, que nasceu em 1723 e morreu em 1790. Adam Smith ele afirmou que só o trabalho cria riqueza. Já outros pensadores, como os fisiocratas, falavam que a única fonte de riqueza era a terra, tendo como a agricultura a principal atividade econômica. Mas tanto Smith quanto os fisiocratas, eles defendiam o livre comércio entre as nações. As nações com o perfil mais agrícola dedicariam à agricultura e as mais industrializadas se especializariam ali na indústria.
Agora vamos falar um pouquinho sobre a independência dos Estados Unidos, né? Então, o país que hoje conhecemos como Estados Unidos da América, que está situado na parte norte do nosso continente, teve sua origem na independência das chamadas 13 colônias da Inglaterra em 1776. Olha só, essas 13 colônias, elas se dividiam em 3 regiões na costa leste da América do Norte. Enquanto nos territórios do centro e do norte se destacaram as pequenas propriedades e uma autonomia da Inglaterra, as regiões do sul se destacavam pela presença de grandes latifúndios e também a presença da escravidão. As 13 colônias, nós temos aí o grande território, né, que atualmente abrange os Estados Unidos, né, só viria a ser conquistado depois do processo aí de independência. Então, a América do Norte, antes da chegada dos ingleses, né, nós vamos observar que esse território, que hoje pertence aos Estados Unidos, ele foi tomado dos povos indígenas que habitavam aquela região antes da chegada dos ingleses. Os povos que deram origem aos Estados Unidos eram, em sua maioria, protestantes, que fugiam das guerras religiosas que reinavam na Europa. E os fatores que levaram ao processo de independência, nós vamos ver aí que na segunda metade do século XVIII, a Inglaterra ela impôs aí uma série de leis opressivas que afetavam duramente os colonos norte-americanos. Esse processo se deu logo após a Guerra dos Sete Anos, de 1756 a 1763, né, entre a França e a Inglaterra. A Inglaterra venceu a guerra, mas saiu endividada. E começou um arroxo nas taxas de impostos cobrados de suas 13 colônias da América do Norte. As ideias iluministas também influenciaram a luta contra o sistema colonial e elas inspiraram uma série de revoltas contra os desmandos da Inglaterra, que culminaram aí com a Declaração de Independência em 1776. As leis intoleráveis. Entre a série de medidas para o arroxo dos impostos sobre as 13 colônias estão um conjunto de leis que exploravam os colonos americanos. Então, dentre essas leis, nós temos aí a Lei do Selo, de 1765, cobrava-se uma taxa sobre documentos comerciais como contratos, jornais, livros e anúncios que deveriam receber um selo do governo inglês. Lei do Açúcar, 1764, cobravam-se taxas sobre o açúcar que não viesse das Antilhas Inglesas. A Lei do Chá, 1773, que concedia o monopólio da venda do chá para a Companhia das Índias Orientais. Temos também a Lei dos Alojamentos, de 1765, que exigia que os colonos alojassem e alimentassem as tropas inglesas em território americano. A Companhia Britânica das Índias Orientais foi um grupo criado em 1600 para comercialização dos produtos coloniais. Quanto ao processo revolucionário, como eu havia dito, essas leis intoleráveis, né, de 1774, em resposta ao episódio do chá de Boston, né, cerca de 150 colonos fantasiados de índios invadiram 3 navios ingleses, olha só, gente, lá no porto de Boston, e eles começaram a atirar o chá no mar. Então, a partir daí, a Inglaterra decretou um conjunto de novas leis que ficou conhecido como leis intoleráveis. Tal insatisfação teve como consequência a organização de congressos pelos colonos, né? O primeiro congresso em 1774 e o segundo congresso em 1775, continental aí da Filadélfia. A independência dos Estados Unidos se deu aí em 4 de julho de 1776 e os colonos eles publicaram a Declaração de Independência, redigida por Thomas Jefferson, Samuel Adams e Benjamin Franklin. Então, a guerra pela independência durou aí 6 anos. A partir de 1778, os estadunidenses contaram com a ajuda decisiva dos franceses, espanhóis e holandeses. Em 1781, os ingleses foram derrotados e a Constituição dos Estados Unidos entrou em vigor em 1787. Ele se tornou uma república constituída aí de estados associados a uma federação chefiada por um presidente, e os poderes do Estado foram divididos em executivo, legislativo e judiciário. Então, agora é hora da atividade. Vocês irão marcar aqui essa primeira questão, vocês vão marcar a alternativa que está errada, viu, gente? A que está incorreta.
e em seguida você vai justificar por que marcou essa resposta, porque ela está incorreta, tá? Então, para os iluministas, coloquei aí quatro alternativas. Alternativa A. Para os iluministas, a razão é um valor secundário e com ela ou sem ela os homens poderiam alcançar o esclarecimento. Letra B. A razão devia penetrar todas as atividades humanas para destruir os preconceitos e a ignorância. Letra C. A razão, para os iluministas, devia se duvidar de tudo que era aceito simplesmente porque havia sido dito por uma autoridade. E a letra D, todo conhecimento devia ser aberto à crítica. A segunda questão, vocês vão citar aí o nome de 3 pensadores iluministas. Eu me recordo que eu falei o nome de 4, né? Então, vocês estão no lucro. A terceira questão diz que é atribuída ao pensador iluminista Voltaire a seguinte frase: posso não concordar com nenhuma palavra do que você disse, mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-las. Então, o que ele quis dizer com isso? Bem simples, né? Aqui eu coloquei uma imagem, e essa imagem é uma imagem de um grafite de um autor desconhecido, e vocês vão observar atentamente, observe com bastante atenção essa imagem, e depois você vai responder. Letra A. O que essas mãos ao centro lembram você? Letra B. O que o olhar do personagem sugere a você? Letra C. A que princípio iluminista podemos associar a imagem? Bem simples, né? E a quinta questão e última, vocês vão marcar V para verdadeiro e F para falso. Então, marca um xizinho aí na letra V ou F. Alternativa A. As ideias iluministas influenciaram na luta contra o sistema colonial. Letra B. George Washington ele foi nomeado comandante das tropas dos Estados Unidos contra os ingleses. Letra C. A região onde foram fundadas as 13 colônias inglesas que dariam origem aos Estados Unidos já era habitada, assim como todo o continente americano, por povos que até hoje chamamos de índios. E a letra D. A Espanha e a França não ajudaram os estadunidenses na luta contra os ingleses no processo de independência. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham entendido um pouco sobre esse conteúdo. É muito simples, mas agora faça a atividade e em caso de dúvida é só chamar.